Bom, pessoal. This call is now being recorded. Bom, pessoal, bom dia. Então, a gente está fazendo hoje nosso primeiro encontro presencial, finalmente. Estamos fazendo aqui a tentativa para gravar o encontro, para ver se quem não está aqui consegue acompanhar depois de casa. Bom, então a ideia de hoje é a gente continuar com o trabalho que a gente estava fazendo na semana passada. Aí talvez hoje o vídeo vai ficar um pouco mais embolado, porque eu espero que seja realmente uma sala de aula, tá, pessoal? Então, por favor, participem de verdade. Vamos esquecer que está gravando, que depois o pessoal se vira para tentar entender o que a gente está falando aqui. Mas vamos lá. Então a gente está com esse projeto aqui, só recapitulando o que nós já fizemos, né, para tentar sincronizar o que está todo mundo, a expectativa de todo mundo aí, foi o seguinte. Aquilo que vocês estavam fazendo lá nas duas primeiras aulas, que era o projeto, o trabalho de vocês, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, só que, claro, estou fazendo em cima de outro projeto. Então a gente está aqui pegando aquela planta baixa que eu mostrei aqui, que foi essa daqui, né? Que é um pouquinho diferente daquela que vocês estão fazendo no trabalho. E a gente está seguindo exatamente esse roteiro aqui, que é o roteiro, que é aquela planilha que eu coloquei em PDF lá. E aí a orientação que eu dei para vocês lá no laboratório de informática foi cada um pegar lá, montar a sua planilha no Docs ou qualquer outra ferramenta de planilha e começar a fazer os passos que a gente já fez aqui na aula. Acho que nem todo mundo conseguiu chegar exatamente no ponto que a gente está aqui agora, mas é importante que eu vou continuando aqui. A gente tem um monte de assunto para ver, a gente não pode ficar muito preso nessa parte da disciplina, tá bom? Bom, que nós já fizemos? A gente fez a previsão de cargas, que foi pegar esse projeto, né, que inicialmente não tinha essa distribuição de iluminação e tomada, calcular a área e perímetro de cada um dos ambientes, né, planilhar essas áreas e perímetro e utilizar aquela recomendação da norma para determinar a potência luminosa, a potência de tomadas de uso geral e a potência das tomadas de uso específico, né, para montar essa tabela aqui. Depois que nós fizemos essa tabela, a gente somou as potências para determinar qual que era a potência instalada e a gente agrupou os tipos de carga para determinar qual que era a potência demandada. Então aqui a gente fez essa tabela aqui, a potência instalada e demandada. Aí faz uma pergunta agora, já que a gente está aqui, finalmente posso fazer uma pergunta lendo para vocês. Qual que é a diferença entre potência demandada e potência instalada? Ainda bem que o suor não sai no vídeo, né? Não nesse, né? As demandas que está usando no momento, é instalada aqui. Quase isso. A instalada ela prevê assim, que toda demanda seja 100%? Isso. A potência instalada é como se a gente fosse usar simultaneamente todos os pontos que a gente considerou no projeto na potência nominal do ponto que a gente considerou no projeto. Então, a potência instalada é todas as tomadas de 100 voltampere estão funcionando com 100 voltampere, todas as tomadas de uso específico com a potência de uso específico, todas as lâmpadas ligadas na potência, né? Claro. Por que eu estou falando na a lâmpada na potência? Porque aqui a gente coloca um ponto de 100 voltampere. Se você for comprar uma lâmpada, às vezes para iluminar aquele ambiente que você está colocando um ponto de 100, uma lâmpada de LED de 15 watts já é suficiente. Então, poxa, tá a previsão de 100, você está usando 15 watts, vamos colocar lá em voltampere, 20 voltampere, lá uma hipótese bem ruim de fator de potência da lâmpada. Então, com um quinto da potência que você considerou por ponto, já, talvez fosse suficiente para você iluminar aquele ambiente. Essa é a potência instalada, né? Toda a potência que você fez a previsão no projeto sendo utilizada simultaneamente. O que é a potência demandada? É aquela potência que você vai realmente utilizar simultaneamente, tá? Essa potência demandada, a gente vai determinar ela baseado num cálculo estatístico que é feito pelas concessionárias, pelos os órgãos de medição, controle de energia elétrica, então tem algumas formas diferentes de determinar a demanda, alguns métodos diferentes. O método que nós utilizamos aqui, ele separa em tomadas, iluminação e tomadas, a gente agrupa toda a carga de iluminação e tomadas, e aí a gente vê que em qual nível de potência essa somatória total se enquadra. Por exemplo, somando todas as tomadas de uso geral com iluminação, se deu lá 8.500 voltampere, eu estou aqui na faixa entre 8 e 9 kVA, e aí eu vou multiplicar essa soma por 0,31. Ou seja, isso quer dizer que a minha demanda considera que apenas 31% de todas essas cargas vai ser utilizado simultaneamente. Esse é o cálculo de demanda. Tá? Ah, por que ele é importante? Por que a gente não usa sempre a potência instalada? Aí é uma pergunta mesmo.
Por que calcular a demanda? Ué, senão você fica entregando muito mais do que precisa, vamos dizer assim. Em termos de dimensionamento, certo? Vai gastar muito mais, né? É, perfeito, né? Estaria errado eu fazer pela potência instalada? Não. A rigor, né, se você está prevendo aquela potência, a rigor, eu calculando o meu projeto para toda aquela potência que eu tenho ali, a rigor está correto. Só que como a possibilidade de você utilizar todas as cargas simultaneamente, ela é relativamente pequena numa residência, o cálculo de demanda ele vai fazer com que você, em termos de projeto, dimensione um circuito geral, que é o circuito de alimentação, que é onde você teria os cabos de maior bitola, o disjuntor com maior corrente, que você reduza essas bitolas e aí você vai economizar financeiramente falando mesmo nesse dimensionamento geral. Vou fazer uma pergunta que parece boba, mas não é. A gente faz o cálculo ali considerando 31%, por exemplo. Vamos supor que lá na casa da Ana, em algum momento lá, fez uma festa, por exemplo, e aí, ao invés de usar 31%, está utilizando 95%. A minha pergunta é: a instalação da Ana, que foi bem projetada, ela vai pegar fogo? Não. Por que não? Porque o restante não vai ser usado mais. Não, vamos considerar que está utilizando mesmo muito mais do que ela previu, fez a previsão na demanda. Vamos supor que ela fez uma previsão de demanda que ia ter 50 amperes e em dado momento lá da festa ela está utilizando 80 amperes, por exemplo. Perfeito. Se o projeto foi bem feito, o projeto da Ana vai proteger o circuito para aquela demanda que ela considerou. Então, pegar fogo vai? Não, vai desarmar o disjuntor. A proteção vai atuar. Então, vamos pegar aqui um caso que é muito comum em Guarapari. Por que é comum em Guarapari? Porque Guarapari é uma região praiana que recebe muito turista no verão. E aí é muito comum aqui as pessoas fazerem casa para alugar. Tá? E aí, por exemplo, esse projeto nosso aqui, ele é um projeto que tem 2 banheiros. Aqui o banheiro 1, banheiro 2. Né? É uma casa que foi feita, tem 3 quartos, então uma casa eu vou colocar ali para 4, 5 moradores. E aí a gente tem uma possibilidade de utilização simultânea dos banheiros. Né? Qual que seria essa? Pelo cálculo de demanda, quando eu tenho 2 aparelhos CH, que é o chuveiro, eu considero uma utilização simultânea de 68%. Professor, mas como é que usa 68% se são dois? Não, é porque você não vai ligar exatamente os dois ao mesmo tempo, eles não, assim, tem uma possibilidade de eles não serem ligados ao mesmo tempo, de você, um chuveiro é utilizado por um tempo maior do que o outro. Então, isso daqui são dados estatísticos, baseados numa média de consumo, do tipo de população, né? Então, isso muda muito de uma população para outra, de um país para outro, por exemplo. Mas, enfim, está ali feito o cálculo com 68%. Aí, vou mudar agora de pessoa, vou pegar ele, o José. O José tem uma casa aqui que ele aluga no verão. Aí, essa casa que a gente fez ali o projeto pensando em 5 moradores, é uma possibilidade muito grande de ter pelo menos 20 no verão. Que é normal, o pessoal vem de longe. Não, pode vir, traz colchonete. E aí tem cada quarto daquele dali, ao invés de ficar com 1, 2 pessoas, fica com, sei lá, 4, 5, 6 pessoas, por exemplo. Então, essa casa vai passar por uma situação que provavelmente ela não vai ultrapassar em muito os valores de demanda que a gente vai considerar aqui. Mas porque é um uso muito específico. Vai ter lá um monte de gente usando. Os chuveiros provavelmente não vão ficar ligados só por 30 minutos por dia, porque com 15, 20 pessoas para tomar banho, vai começar a tomar banho às 5 horas da tarde, o último vai terminar 8 horas da noite. Então vai ficar 3 horas de chuveiro ligado lá simultaneamente. E o que vai acontecer? Muito provavelmente vai começar a desarmar o disjuntor. Se você aplicou essas demandas, né, não considerando essas características específicas de uso da casa. Né? É por isso que essa demanda é importante falar que é para uso residencial. Quando a gente vai para um uso comercial, que seria, por exemplo, uma pousada, ou para o uso industrial, não existe a demanda dessa forma aqui. Tá? Vai ser para tudo. Bem provavelmente para tudo. Em algumas situações a gente pode aplicar uma demanda com escritório, por exemplo, mas até nos escritórios é bem provável que seja 100%. Porque se uma empresa faz uma sala e ela coloca lá 10 computadores, se ela está gastando dinheiro para ter 10 computadores, é porque provavelmente vão ter 10 funcionários ali. Ela não ia comprar para botar lá e deixar para quando alguém precisar ir lá usar. Né? Então, é importante a gente entender essas diferenças na hora de fazer o projeto, porque as características do usuário vão influenciar muito na hora da gente fazer os dimensionamentos. Né? Então, aqui, o projeto com característica residencial, ele tem essa possibilidade de a gente utilizar a demanda para baratear o cálculo do ramal de alimentação. Então,
bati nesse martelo aí só para poder frisar por que a gente faz esse cálculo de demanda. Ele vai influenciar em quê? Aqui na frente, quando a gente for determinar a capacidade de condução de corrente dos nossos circuitos, para todos os circuitos a gente vai calcular baseado na potência instalada. Para o circuito geral, a gente vai calcular na carga demandada. Então, ao invés de somar todas as potências ou somar todas as correntes para calcular o disjuntor geral, a gente vai calcular considerando a demanda daquela instalação nossa, daquele prédio, no caso aqui, né, desse apartamento, dessa casa que a gente está fazendo. Desculpa. E aí, para esse cálculo ser verdadeiro, é importante que a gente garanta uma divisão equilibrada das potências entre as fases. Porque se a gente calcula uma demanda, ok, lá de 30%, 40% do total, só que a gente não faz uma divisão igual das cargas entre as casas, eu não posso considerar simplesmente aquela potência trifásica, né, para poder calcular o circuito geral, porque eu vou ter uma fase com a corrente muito maior do que na outra fase. E aí, todo esse cálculo que a gente fez vai por água abaixo, eu tenho que, nesse caso, considerar o dimensionamento por fase mesmo, senão eu vou ter um circuito que vai ficar desarmando por conta da sobrecarga em uma das fases do sistema. Beleza, aí a gente faz esse cálculo aqui de demanda, né, considerando lá então o agrupamento de todas as tomadas de uso geral com iluminação e depois analisando separadamente aqui cada uma das tomadas de uso específico, né, e algumas delas agrupadas, como por exemplo torneira elétrica com TE com LL, que é o lava-louças, com AAP, que é o aquecedor de água de passagem. Então, vocês observarem aqui, tem cargas que a gente nem usa aqui na nossa região, que é uma região quente. É muito difícil a gente ter aquecedor de torneira, aquecedor, qualquer tipo de aquecedor, na verdade, né? Lava-pratos, por exemplo, são para residência talvez um pouco mais alto padrão, digamos assim, porque é um equipamento que, além de não ser muito barato, ele tem um certo custo de manutenção, né? De pagar energia para poder lavar prato. Lá em casa, por exemplo, lavar prato sou eu. É muito mais barato botar eu para lavar o prato do que colocar lá um equipamento, né? Mas, de qualquer forma, é o tipo de informação que você só vai ter conversando com a pessoa que contrata o projeto, né? Não tem como você prever, você fazer um projeto aleatório para uma casa popular, por exemplo, prevendo que vai ter um lava-louça lá, se você não conhece o padrão das pessoas que vão habitar na casa, né? Então, por isso que é igual o chuveiro. Chuveiro, quando você vai comprar um chuveiro elétrico, você tem de 4.400 watts, de 5.000, de 7.000, de 8.000 watts, né? Então, você tem um que é quase o dobro da potência do outro. Imagina, você faz um projeto, considerando um chuveiro de 4.400, aí lá na hora de instalar, a Mike vai lá na loja e fala, caraca, eu quero esse chuveiro bonitão aqui, ó, quase um disco voador, que ela faz tudo aqui, faz quase massagem na hora do banho. Qual a potência dele? 7.800. Ela vai instalar o chuveiro lá, ele vai funcionar por um tempo e vai desarmar. Lembra da curva do disjuntor? Então, essa curva que é importante da gente ter sempre em mente. Se quem está assistindo o vídeo agora não vai conseguir ver o desenho, mas é o desenho da curva de proteção do disjuntor, né? Ele tem aquele formato bem característico, que é assim. Ele tem a proteção térmica, que é todo esse pedaço aqui da nossa curva. E ele tem, a partir desse ponto aqui, a proteção magnética. Tá? O que é a proteção térmica? A proteção térmica é a proteção contra a sobrecarga. E a magnética vai ser a proteção contra curto-circuito. Quando vocês pegam para observar esse gráfico, ele vai ter o eixo X, vai ter lá embaixo vezes N, e o eixo Y vai ter o tempo. Tá? O que é o vezes N? Quando você pega um disjuntor de 50 amperes, a escala do eixo X é quantas vezes a corrente nominal você tem aqui embaixo. Por exemplo, o gráfico padrão ele é assim. Aí aqui você vai ter 2, 3, né? Dependendo do tipo de disjuntor, se é curva B, C ou D, esse curto-circuito vai estar mais próximo daqui ou ele vai estar mais distante. Curva B, por exemplo, para cargas resistivas, com 3 a 5 vezes a corrente nominal, ele já desarma o magnético, né? E o curva D, depois de 10 vezes a corrente nominal, que ele vai desarmar o magnético.
E aí, isso daqui, por exemplo, né, se pega um disjuntor de 30 amperes e você passa nele a corrente de 50 amperes, é o que você vai fazer é vir aqui no gráfico, até onde ele encosta, na curva térmica, né? E você vai ver aqui o tempo de desarme. Por exemplo, vai estar lá 10 segundos, ou seja, não é imediato. Se eu dobrar a corrente, ele vai demorar, de repente, 10 segundos para poder desarmar. É por isso que quando a gente toma banho, né, às vezes você não liga o chuveiro e desarma, né? Ele vai ficar lá funcionando um tempo, e depois daquele tempo ele vai lá e desarma e você tá naquele banho quentinho, né? Ele deixa você ter o gosto do banho quente, para de repente cair aquela água gelada na cabeça, né? Por que funciona assim? Por conta desse tempo aqui, né, que vai demorar para poder atingir a temperatura. Ele é um bimetálico lá dentro, né? Então ele vai esquentando, 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 até uma hora que o bimetálico curva tanto que ele desarma o disjuntor. E aí é por esse motivo mecânico que se você for lá e rearmar, ele não vai demorar mais, às vezes 20 minutos que ele demorou para desarmar. Ele vai desarmar muito mais rápido, porque está quente ainda o bimetálico. Né? Se você quer que ele demore mais dos 20 minutos, teria que esperar ele atingir a temperatura ambiente, né, para depois ligar ele e continuar tomando banho. Beber uma água aqui que eu tô ficando rouco. Bom, vamos lá. Tá, então nós fizemos esses cálculos aqui e determinamos aqui que nós temos uma demanda total de 12.289 volt-ampere. E a gente já tinha calculado a potência instalada em algum lugar aqui. Que seria a soma dessas três aqui, né? Que dá um total de 20.510. Ou seja, eu vou considerar pelo meu cálculo de demanda que a gente está utilizando, ao invés dos 20.000, apenas 12.289 volt-ampere. Beleza? Aí nós fizemos, então, a distribuição dos pontos de utilização. Né? O que é isso? Pegamos essa tabela aqui. A gente já sabe qual que é a potência e quantidade de tomadas que a gente tem que ter em cada ambiente. Utilizando uma simbologia antiga, né? Já que não tem nenhuma simbologia padrão, a gente pegou como hoje, né? Não tem nenhuma norma brasileira que obriga a utilizar alguma simbologia. Entre assim, a gente pegou a simbologia antiga e utilizou ela como referência. Desenhamos aqui no AutoCAD, tá? Na verdade, eu acho que eu já tinha deixado aqui desenhado, né, para a gente poder utilizar. Interruptor, tomada, representação de neutro, fase, retorno e proteção. Né? Então, a gente utilizou essa simbologia e fez a distribuição dos pontos aqui no nosso projeto. Tá? E aí, além disso, nós calculamos também, baseado na distribuição dos pontos, qual que seria o centro de carga. Encontramos aqui um centro de carga em X e Y, e aí optamos aqui por colocar, se eu não estou enganado, esse centro de carga ele dava aqui no corredor, quando a gente calculou, nós optamos por colocar aqui na cozinha. E aí fizemos o posicionamento aqui com a distribuição na cozinha. Então foi isso que nós fizemos do projeto até agora. Tá? Qual que é o próximo passo? Eu preciso de instalar essas cargas, passar as fases, neutros, proteções, retornos, né, interruptor. Só que, para instalar essas cargas, eu preciso de determinar o número de circuitos que eu vou ter. Porque cada circuito tem a sua fase, seu neutro, sua proteção. Então, não faz sentido eu pegar o projeto do jeito que ele está aqui agora e passar eletrodutos aleatoriamente, porque eu não sei ainda quais pontos vão ser ligados a quais pontos. Né? Porque dependendo de como eu dividir o meu circuito, vou precisar de um eletroduto, vou precisar de mais de um eletroduto, ou então eu vou interligar alguns pontos no teto com outros ou não. Então, agora eu estou num passo que eu preciso de agrupar aquelas cargas que estão lá atrás em circuitos e, depois que eu fizer isso, passar os eletrodutos e aí sim desenhar lá a fase, neutro, retorno para cada um dos meus circuitos. Tá? Como é que nós fazemos isso? Aqui exatamente na divisão de circuitos. Tá? E aí vão ter algumas recomendações da norma para a gente seguir na hora de escolher qual tomada vai ficar agrupada com qual tomada, qual circuito de iluminação vai ficar agrupado com qual circuito de iluminação. Então, as recomendações são...
recomenda para os circuitos de iluminação separá-los em área social, como sala, dormitório, banheiro, corredor, hall, e área de serviço, que seriam copa, cozinha, área de serviço e área externa. Isso é uma recomendação, não é uma obrigação. Então, faz assim se você achar que vale a pena. Para o circuito de tomada geral, a gente tentar agrupar, né, como sala, dormitórios, banheiro, corredor e hall, né, não necessariamente todos num único circuito, mas não misturar eles com cozinha, copa, cozinha, lavanderia e área externa. Né? Tentar manter esses quatro que eu falei por último em circuitos individuais e montar outros circuitos, ou um único circuito com esses outros tipos de tomada. De novo, isso é só uma recomendação para a organização do circuito. Tá? E aí, o que a gente vai mesmo levar em consideração, que aí sim é o que tem na norma, são as observações, que diz que para circuitos de iluminação, a gente sempre deve separá-los das tomadas de uso específico. Então, eu não coloco no mesmo disjuntor lâmpada e tomada. Tá? Por um motivo óbvio. Né? Se você vai dar manutenção numa tomada, numa sala, por exemplo, desliga o disjuntor, você não tem luz. Então, a gente sempre separa os circuitos de iluminação de tomada. A norma possibilita, em algumas situações, você utilizar eles juntos. Como, por exemplo, eu tenho uma casa que tem um cômodo separado. Às vezes o pessoal faz uma... como é que é para guardar a ferramenta? Esqueci o nome que eles... Como? Um paiol, por exemplo, né? Um negócio para botar uma bomba d'água, né? Um cômodo separado, que ali você vai ter uma lâmpada e uma tomada. Aí a norma permite, nesse caso você pode juntar no mesmo circuito a lâmpada e a tomada, porque não faria sentido ter um disjuntor para uma lâmpada e um disjuntor para uma tomada. Né? Fora esses casos específicos, né, a gente sempre vai separar iluminação de tomada. Bom, então essa sim é uma norma que a gente deve seguir. E um outro detalhe é que a gente vai evitar o máximo possível que esses circuitos ultrapassem a corrente de 10 amperes, considerando toda a carga instalada do circuito. Depois, prever circuitos independentes exclusivos para cada equipamento que possua a corrente nominal superior a 10 amperes. Esses são os equipamentos tomados de uso específico, né, que a gente já fez isso lá atrás. Né? O que ela quer dizer aqui? Que cada equipamento de uso específico tem que ter o seu próprio circuito. Então, se você tem 3 chuveiros, 2 ar-condicionados, só aí são 5 circuitos obrigatoriamente. Né? Se são tomadas de uso específico. Então, não confundam a tomada de uso específico naquele ponto que vai ter um uso específico. Não é isso. A tomada de uso específico são tomadas onde o circuito que você vai alimentar tem uma corrente maior do que 10 amperes. E, nesse caso, a norma nos obriga a, nessas situações, ter um circuito individual para aquela carga. Todas. Ok? São tomadas de uso específico. E aí a terceira recomendação, que na verdade vai ser um desdobramento da primeira, que é limitar a potência em 1.270 volt-ampere para quando a gente tem circuito em 127 volts e 2.200 volt-ampere para quando a gente tem circuito em 220 volts. Pergunta óbvia, por que essas potências? Estou considerando uma tomada de 10 amperes? Isso. Porque 1.270 volt-ampere com a tensão de 127 volts dá 10 amperes. Né? Então, quando a gente for juntar as cargas, tentar manter nesses padrões para garantir os 10 amperes. Professor, por que esse danado dos 10 amperes é importante? Né? Porque as tomadas que a gente tem, elas são tomadas de 10 amperes, as tomadas comuns. Né? Então, se eu pego um monte de tomada comum e boto num circuito que vai ter 2.500 volt-ampere, e aí eu faço o disjuntor. O disjuntor ele vai proteger o quê? A tomada ou o circuito? O circuito. O que vai acontecer se você tem um circuito com um monte de tomadas e em uma tomada o Igner foi lá e ligou uma carga que tem 15 amperes, por exemplo? Vai queimar o condutor do circuito? Não. O condutor suporta. O disjuntor vai desarmar? Não, porque o disjuntor protege o circuito. O circuito suporta 20 amperes, por exemplo. O disjuntor está protegendo para os 20 amperes, mas vai passar 15 amperes na tomada? Vai. A tomada suporta quanto? 10.
que vai acontecer com a tomada? Vai derreter, pode entrar em chamas, se for um material de má qualidade, né? Se você. O que é comum de acontecer numa residência? Secador de cabelo, que é a carga mais, né? Deixa eu olhar aqui, a corrente do 14 amperes. Isso, então. Que a corrente ela é mais alta do que o máximo desculpa, que a tomada de 10 amperes suporta. Né? Então, quem usa, né, em casa e coloca aqueles adaptadores que são até proibidos, né, que é até difícil de comprar, né, porque você bota de um lado um pino de 20 amperes, do outro lado sai um de 10, não faz nem sentido isso, né? Mas a gente usa porque, né, é o que vai fazer o negócio funcionar. Só que se você encostar, não façam isso, tá? Mas se você tirar da tomada e encostar a mão no plug, na parte de metal, você queima a sua mão. Se ficar lá uns 15 minutos funcionando no secador de cabelo e você encostar no pino depois de 10 amperes, você vai queimar a sua mão. Porque está acima da capacidade para qual ele foi produzido. Né? Então, a gente tentando colocar esses 10 amperes aí, se a gente conseguir pensar sempre 10 amperes, na proteção dos 10 amperes, por exemplo, de certa forma a gente consegue proteger até a tomada. Porque se, né, o nosso circuito, né, teoricamente, a gente vai proteger para a corrente de 10 amperes, se você pegar uma tomada e sobrecarregar ela, né, mesmo que sejam 10 de 100, né, por exemplo, se você sobrecarregar uma delas, provavelmente seu disjuntor vai proteger e vai desarmar. Entendi. Em alguns países não existe essa dualidade que a gente tem aqui de dois tipos de tomada para correntes diferentes, tipo 10 e 20 amperes, tá? São padrão único, como se tivesse só o de 20, por exemplo, né? E aí, talvez, né, pensando dessa forma que a gente está pensando agora, fique até mais seguro, né? Porque você não vai ter esse problema de tentar adaptar um aparelho de potência maior do que o suportado por um ponto de tomada. O que a gente ganha no Brasil? Dinheiro. É mais barato você botar, ao invés de ser, não sei se vocês já compraram, né? Na hora de comprar uma tomada, às vezes uma tomadinha de 10 amperes custa R$ 6, a de 20 vai custar 10, 11. Então, é mais barato, ao invés de você instalar toda uma casa com pontos de 20 amperes, você colocar com 10 amperes. Só que a gente acaba tendo esse problema. Então, basicamente, o que a gente vai usar aqui para dividir? A gente vai agrupar, né, tentando obedecer lá os 1.200 voltamperes e em 127, 2.200 em 220. Né? No nosso caso aqui, eu vou considerar que todas as cargas são 127. Os chuveiros e os condicionadores de ar eu vou colocar em 220, senão vai ficar uma corrente muito grande para a gente projetar os cabos. Só que os chuveiros e ar-condicionados já são cargas de uso específico que eu não preciso, já sei que eu não vou agrupar com nenhum outro circuito, tá? Agrupar o secador? Como? Eu posso agrupar o secador? Você pode? Agrupar em algum circuito, sendo que é específico a tomada? Não, se você for pensar num secador de... fala mulher, tá, gente? Porque normalmente mulher tem cabelo mais comprido e usa secador, né? Mas as mulheres sabem que um secador bom é de pelo menos 2.000 watts, assim, os tops, né? Mas começa em 1.800. Se pegar um secador de uma marca boa, 1.800 watts, né? Você pegar um secador profissional, 2.400 watts. Então, a potência lá em cima, né? Toda tomada de banheiro é circuito específico. Tipo, vai ter um disjuntor para ela. Não toda, mas pensando, se você vai ter ali um secador desse, teria que ser um circuito específico para ela. Então, Secador de cabelo, tem que ter um circuito específico. para isso de 2.000 watts, teria que ter um circuito específico para ele. Porque o que acontece? O pessoal faz isso, professor? Nem a pau que faz. Você pegar qualquer prédio, a norma, o que a norma diz? A norma diz 600 voltampere. A norma diz o ponto da tomada do banheiro tem que ter no mínimo 600 voltampere. Tanto que se você pegar qualquer prédio das construtoras mais famosas, se você for no banheiro, vai estar lá uma tomada de 10 amperes. Se você comprar um secador de cabelo, por pior que seja, que vai ser mais do que 1.200 watts, já vai ter um plug de 20 amperes, ou seja, não em casa, né, as coisas. Você vai ver assim, qualquer secador é de 20 amperes. Onde eu uso secador de cabelo? No banheiro. Qual que é a tomada que o pessoal bota? De 10 amperes. Então tem essas incompatibilidades ainda, né, que a partir do ponto que a norma exigir, por exemplo, não, para banheiro tem que ser uma tomada de 20 amperes, aí ela vai aumentar esse nível de potência, não vai ser mais 600 voltampere, e aí a gente vai ter lá a tomada de 20 amperes. Mas qual que é o correto, professor? Se vai ter o uso de uma carga dessa, você faz para utilizar essa carga. Mesmo que ela não fique lá 100% ligada, mas como você sabe que vai ter a possibilidade de utilizá-la, o correto é você fazer isso. Poucas pessoas fazem porque acaba ficando mais caro mesmo na hora de você projetar o circuito, tá? Mas, por exemplo, no nosso projeto em 3 banheiros,
só dois tem chuveiro, você pode colocar só os que tem chuveiro, sei lá. Não, você pode colocar até os três com chuveiro, mas você pode pensar assim, eu vou colocar o secador de cabelo, vai ter só na suíte, por exemplo, né? Posso pensar dessa forma. Ou no banheiro social, né, eu não vou colocar esse banheiro aqui, ninguém toma, não é um banheiro para tomar banho, rigorosamente falando, dependendo de como for, né? Às vezes é um banheiro para as pessoas utilizarem mais como lavabo, né? Para ir lá lavar as mãos. Então você pode fazer essas suposições, né? Claro, sempre entrando em contato com quem está te contratando, né? Vamos supor que às vezes é uma família que tem 3 filhas, né? Então, além da esposa do rapaz, e aí eles te contrataram para um projeto. Então, se tem muita mulher e elas usam secador de cabelo, aí talvez seja errado você considerar que não vai ter o uso simultâneo de um secador de cabelo num quarto e no banheiro, em 2 banheiros, por exemplo, da casa, entendeu? É por isso que eu fico tranquilo quando eu passo o projeto para vocês, porque eu sei que não tem como ficar igual. Porque cada um faz a consideração de um jeito, cada um vai fazer um desenho de um jeito, e é assim que funciona. Se você contratar 2 empresas muito boas para fazer o projeto, a não ser que elas utilizem algum software específico que já faz os cálculos lá, é bem provável que você vai encontrar 2 soluções diferentes. E as 2 soluções obedecendo os padrões mínimos da norma, né, e instalações seguras, né? Então, é muito artístico, digamos assim, o projeto elétrico residencial, né? Vai muito de cada pessoa. E aí os projetos normalmente mais caros são daqueles profissionais mais experientes. Porque às vezes você vai conversar com um engenheiro eletricista que já faz projeto há 20 anos, pô, o cara já tem um know-how ali, que ele já sabe o que as pessoas usam, ele já sabe o que funciona bem, o que não funciona bem. Então ele já consegue, às vezes, fazer um projeto mais econômico possível, que vai atender da melhor forma possível. Esse é o trabalho do engenheiro. Qual que é a função do engenheiro? Para qualquer lugar que vocês forem trabalhar, gastar menos para fazer o mesmo trabalho. Esse é o trabalho de qualquer engenheiro, mecânico, civil, eletricista. Resolve o problema gastando o mínimo possível. Qualquer empresa vai cobrar isso de vocês e qualquer pessoa que for contratar vocês vai cobrar isso de vocês também. Não tem isso aí, galera. Não tem para onde fugir, tá? É o mundo que a gente vive, é assim que funciona e vocês têm que se adaptar a ele. Então, por isso que é sempre legal vocês estarem por dentro do mercado e dar sempre mais de uma possibilidade para quem te contrata para fazer algum serviço. Tipo assim, assim, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assim. Esse daqui fica mais bonito, ou esse aqui fica mais caro por causa disso, aí essa marca aqui vai fazer diferença aqui, não vai fazer aqui, entendeu? Às vezes, vale mais a pena a gente economizar nisso daqui do que comprar uma fita isolante barata. A fita isolante mais cara vai dar um resultado melhor para sua instalação, né? Então vale a pena você conhecer o que você tem no mercado para você fazer sempre a melhor opção possível e você conseguir recomendar situações diferentes. Às vezes é isso que vai fazer você se destacar no mercado. Você mostrar esse domínio para quem está te contratando é importante. A gente não gosta disso quando você vai comprar alguma coisa e o vendedor sabe te falar, não, pô, meu produto é assim, mas ele é mais caro por causa disso, ou então, né, esse daqui dele é bom, esse daqui não é bom. É a mesma coisa para gente. É por isso que é bom. Essas normas são chatas, elas são bem longas, né? Algumas mais de 200 páginas, mas é legal às vezes a gente ler pelo menos uma vez na vida para a gente conhecer o que a gente pode tirar de resultado daquilo dali e o que dá para ser ajustado ou não, né? Bom, após esse blá 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 todo meu aqui, vamos tentar então trabalhar. Vamos lá. O que seria o trabalho aqui então? A gente vai olhar agora para essas cargas aqui, né? Sala, quartos e tal, e vamos criar circuitos para poder alimentar essas cargas. Aí uma prática que eu uso, tá? Também não é obrigatória, eu acho mais fácil. Eu começo na sequência. Crio circuitos para iluminação, depois crio circuitos para as tomadas de uso geral, e aí, por fim, coloco lá os meus circuitos das tomadas de uso específico. Mas uma observação para a iluminação é que também não é recomendado que a gente tenha um único circuito na instalação inteira. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, mesmo que a gente não consiga, vamos supor que a gente some todas as potências de iluminação da casa e você tenha lá 1.100 volt-ampere, não é recomendado que você crie um único disjuntor para a casa inteira, tá?
Porque é ruim, né? Se tiver que dar alguma manutenção no circuito de iluminação, aí você vai ficar tudo no escuro, né? Você não vai ter nenhuma possibilidade. Inclusive, por isso que ele recomenda que a gente separe daquela forma. Sala, dormitório, banheiro, corredor e, tipo assim, seria iluminação para serviço e iluminação para área comum, né? Porque se você tem que mexer no serviço, desliga só, né, aquela parte e o uso comum continua funcionando e vice-versa. Então, vamos tentar seguir essas orientações para fazer primeiro os circuitos de iluminação. Então, vou começar aqui, ó. Eu separo dessa forma aqui, que depois, quando a gente for consultar a tabela, eu consigo colocar na tabela todas as informações que eu preciso e fica fácil da gente entender no futuro por que a gente tomou aquelas decisões. Alguém me perguntou mais cedo, acho que foi um N, né? Eu tenho que passar tudo isso daqui, professor, quando eu faço um projeto? Não. O que a pessoa que contratou o projeto está interessada? Passar aqui, nisso daqui. Ela não quer saber aquele monte de conta que a gente está fazendo ali, não, tá? Aquilo dali é para a gente organizar o trabalho, a gente não esquecer de nada, a gente considerar tudo que deve ser considerado. O que ela quer? O que ela precisa saber? As correntes que vão passar em cada fase, quais são os condutores de cada circuito e os disjuntores. Fim. É isso que o eletricista precisa. Ele vai ter lá um desenho do quadro de distribuição que ele vai lá, vai usar para poder colocar os disjuntores na posição que eles devem colocar. E ele vai ter lá um monte de rolo de fio que você calculou em metragem, e ele vai olhar lá, o circuito 1 é o cabo de 1,5. Ele vai passar nas cores que você pediu e vai instalar. E assim por diante. Então, é isso daqui que ele precisa. Em alguns casos muito específicos, mais aí falando em projetos industriais, a concessionária pode solicitar para verificar a sua memória de cálculo, para entender melhor por que você está solicitando, por exemplo, uma alimentação em tensão primária de 13.800 volts e um transformador de 275 kVA. Às vezes ela pode falar, por que deu isso daí tudo? Aí você vai usar essa memória de cálculo, porque a gente tem tais motores, a gente tem tais cargas, né, estão instalados assim, então daqui que veio minha conta. Mas para a gente aqui, principalmente que está aprendendo, essas tabelas aqui vão nos ajudar, então, a organizar o nosso projeto e não perder nenhum passo aí do que a gente está fazendo. Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Eu peguei aqui iluminação, eu vou escolher quais vão ser os ambientes que eu vou utilizar para alimentar com o circuito 1, baseado naqueles critérios. Tá? Então, vou tentar aqui, né, olhar para o meu projeto e vou criar aqui no circuito 1 essa parte, como é que eu chamo aqui? Social, né? Que é sala, dormitório, banheiro, corredor e hall. Vamos ver se cabe num circuito só. Que seria isso daqui, né? Sala, corredor, quarto, hall e banheiro. E aí no outro circuito separaria com cozinha, área de serviço e varanda. Né? Então vamos colocar aqui, vamos ver quanto que dá de potência, se vai ficar estranho ou se está razoável, tá? E aí, vocês conseguem ver assim? Conseguem, né? Mais ou menos, mas conseguem, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui na nossa sala. Então já vou colocar aqui os ambientes que eu quero somar aqui. Então vai ser sala. Quarto 1. É quarto 1 e quarto 2 que está lá, né? Isso. Quarto 2. Aliás, aqui depois da sala, só para ficar mais ou menos na ordem, é corredor que eu coloquei lá. Então aqui quarto 1, quarto 2, corredor, suíte, né? Banheiro 1, banheiro 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quarto 1, quarto 2, suíte, banheiro 1 e banheiro 2. E corredor, beleza. E a sala está aqui em cima. Aí o que eu tenho de iluminação aqui? Eu vou somando aqui as potências agora. 100 mais 240 aqui de baixo. 240. Aí vem aqui 100 mais 100 do corredor, 100 do quarto 1 e 160 do quarto 2. Então 100 do corredor, 100 do quarto 1 e 160 do quarto 2. 100 da suíte e 100 de cada banheiro. Então 100 da suíte e 100 do banheiro 1, 100 do banheiro 2. 1000 volt-ampere. Beleza. Cabe no circuito tranquilamente. Difícil aqui? Tranquilo, né? Qual é o máximo mesmo do circuito? É recomendável 1270 em circuitos monofásicos para chegar lá nos 10 amperes. A gente vai ter um problema com isso daqui a pouco, tá? Que eu não quis adiantar não para a gente... Você sabe se é monofásico, se é bifásico? Eu escolhi tudo monofásico
e vou colocar em bifásico só as cargas de uso específico. Vou falar elas aqui. Eu não lembro quais a gente escolheu. Que vão ser os 2 ar-condicionados e os 2 chuveiros. Agora vamos para o próximo. Como eu não terminei a iluminação ainda, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou dividir todas as cargas, depois a gente vai calcular as correntes. Tá? Só para ficar mais ou menos na hora. Então tá aqui, iluminação. Aí sobrou quem aqui? Cozinha, área de serviço e varanda. Então vou colocar aqui cozinha, área de serviço e varanda. Aqui são 100 da cozinha, 100 da área de serviço e agora tem que somar na varanda aqui, ó. 68. Aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5,68. Isso aí que a gente já tinha feito antes, né? 540. Professor, ficou muito diferente um do outro. Quero mudar aqui. Tá? Tem problema ficar diferente? Não tem. Tá? Eu quero tentar dividir aqui, equilibrar. Eu acho que ficaria melhor colocar a sala junto com a cozinha, porque não tem copa, então vou considerar... Não, pode ser. Pode ser uma opção legal. Tirar a sala dali e colocar junto com a cozinha aqui. Tá? Mas, enfim, vou deixar desse jeito que está aqui, né, já que o negócio vai funcionar adequadamente. Beleza? Bom, agora a gente vai então para as tomadas de uso geral. E aí, bem provável que a gente vai ter muito mais do que um ponto, ou mais do que um ponto pelo menos, né? E aí, a gente mantém uma divisão parecida, que é tentar separar a área social da área de serviço, né? Agrupando lá, separando ainda essas áreas, caso seja necessário, para não colocar tudo num único circuito. Tá? Então, vou começar como se fosse o circuito de iluminação. Vou olhar para essas áreas sociais aqui e ver se eu consigo colocar tudo num único circuito ou se eu vou precisar de criar mais do que um circuito. Então, vou começar pela sala. Tá? E aí, para não me perder, eu vou fazendo um por um mesmo. A sala. Quantas tomadas eu tenho na sala? Vamos lá, são todas tomadas de 100 volt ampere, que aqui no meu projeto eu não considerei nada diferente do que a mínima que a norma pedia. E eu tenho aqui 5 tomadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vão ser 5 de 100. Claro, deu 500, ou seja, eu posso adicionar mais tomadas aqui. Tá? Vou olhar aqui, o meu corredor ele tem uma tomada. Então, vou adicionar aqui nesse circuito também o meu corredor. Opa. E aí, venho aqui nos meus cálculos e somo mais a tomada de 100 volt ampere do corredor. Beleza? Bom, ainda cabem mais tomadas aqui. Eu estou só com 600. Eu posso chegar até 1.200 aqui. Então, eu posso adicionar aqui os quartos também. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 vai passar um pouquinho, vai para 1.300. Tem problema? Não tem. Tecnicamente falando, não tem. Vai me ajudar? Não, vou fazer assim, vou colocar aqui. Isso é legal no projeto, que a gente vai fazendo, pode chegar uma hora que a gente olha e fala, pô, não foi uma decisão muito boa, não. Vou mudar isso daqui. E isso vai ser uma coisa que a gente vai mudar. Né? Então, deixa eu adicionar aqui para vocês entenderem por que eu estou falando que a gente vai mudar. Então, eu teria quarto 1 e quarto 2, 4 tomadas no quarto 1 e 3 no quarto 2. Beleza? Peraí, eu estou viajando aqui. Ó. Uma tomada é ar-condicionado. Então, essa daqui já não entraria. Né? Então, na verdade, são só 6. Ó, 3 do quarto 1 e 3 do quarto 2. Tá? Então, vamos pegar aqui. Ó. Entenderam ali? Quarto 1, quarto 2. É porque tá pequenininho, a gente acabou não vendo. Eu acabei não vendo, pelo menos. Então, seria 3 tomadas de 100 do quarto 1, mais 3 tomadas de 100 do quarto 2. 1.200. Então, teoricamente, está perfeito. Aí eu vou continuar aqui, porque eu tenho mais tomadas de uso geral. Né? E eu tenho aqui agora as da suíte, né? Que são 3 tomadas. Porque lá de cima também, ó, dando um zoom aqui, é a tomada do ar-condicionado. Tá? Então, 3 tomadas de 100 da suíte. Vou colocar aqui suíte. 3 tomadas de 100. Opa, peraí que eu... Agora sim. 3 tomadas de 100.
Então, estou com 300. Agora, eu tenho aqui os meus banheiros, tá? Os meus banheiros, eu acabei esquecendo de escrever ali embaixo, que é legal a gente colocar também, mas essas tomadas aqui são tomadas de 600. Então, se eu voltar aqui, ó, previsão de cargas, para o banheiro 1 e banheiro 2, as tomadas de uso geral vai ter uma tomada de 600 em cada banheiro. Ou seja, eu consigo juntar com a suíte. Vai ultrapassar, né? Vai dar 1.500. Aí aqui que eu falei que a gente pode chegar numa conclusão legal. O que vale a pena eu colocar aqui? Tá? Vale a pena eu colocar no mesmo circuito as duas tomadas dos banheiros. Né? Então aqui seria banheiro 1 e banheiro 2. Dando aqui duas de 600, 1.200. E aqui eu posso dividir esse circuito aqui, tá? Professor, vai ficar ruim, ou pior ou melhor dividindo? Não, eu tô falando mais assim, em termos de usabilidade mesmo. Tipo assim, eu vou ter um disjuntor que desliga os quartos e um disjuntor para sala e corredor. Né? Só para... eu vou diferenciar só nisso mesmo. Né? Tem problema deixar assim? Não, pode deixar assim também, tá certo? Tá? Não tem problema. Né? Só que eu vou ter aqui um circuito com uma potência muito baixa. Né? Então, qual que seria o melhor aqui? Ou eu junto os dois circuitos, e aí aqui, por que eu estou falando muito baixa? Porque tomada, a bitola mínima do cabo é 2,5. Né? Então eu posso usar os 10 amperes sem problema nenhum, tá? E aí eu vou estar com um disjuntor, tipo assim, um circuito de tomada vai ter um disjuntor às vezes de 6 amperes, enquanto o de outro está com um disjuntor de 15 amperes. Né? Então talvez valha mais a pena eu manter o equilíbrio. Né? Ou eu criar um circuito único, né, juntando os 300 com os 1.200 do quarto e sala lá em cima e colocar tudo num disjuntor único. Só que em termos de utilização da residência, não é legal você ter um disjuntor que desliga a tomada de quase a casa inteira. É legal você ter uma divisão ali. Então eu vou tentar manter aqui, eu vou fazer uma divisão aqui, que seria colocar os quartos junto com a suíte e o corredor junto com a sala. Então, vou pegar os dois últimos aqui. Ué? Acabei apagando sem querer. Peraí. 600. Só para ficar bonitinho aqui, ver se eu consigo... Aqui. Aí eu fico um com 600, um com 900. Tá mais equilibrado. Vou colocar um cílio dentro do meu olho. Acho que foi. Bom, e agora eu vou então fazer as minhas áreas de serviço. Olá, tudo bom? Eu estava precisando abrir duas salas. Tinha como você me prestar a chave, não? Acho que sim. Aqui do... 201 e a 205. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Pode pegar no quadro ali? Sim. Tio Alex mostra esse papel. Tá caro? Não. A condição. Ah, é? Tem isso também. Caralho, uma vez eu fui com o moleque um maratona só. Mentira, velho. Sério? O quê? Baratão. Nunca mais foi. Não tem. Eu sei que todo lugar tem, mas quando você olha assim. Eu não sabia. Tinha o Pascoal. Pessoal, estamos quase acabando aqui. Agora que eu vi que está chegando no finalzinho, vamos só tentar montar a tabela aqui, que aí a gente começa daqui na próxima semana. Então a gente tem aqui a cozinha. A cozinha tem 3 tomadas, tá? Também são tomadas de uso específico. Cozinha. E aí, se a gente olhar aqui na previsão de cargas,
Essa cozinha tem 3 tomadas de 600, o que dá 1.800 watts. Ultrapassa os 1.200 recomendados. O que eu faço? Posso fazer tudo isso, tá? Só que aí tem uma nova recomendação que é o seguinte: não é legal você ter 2 circuitos de tomadas diferentes no mesmo ambiente, tá? Porque, eu vou dar manutenção aqui, tá? E aí, tem lá a cozinha, qual disjuntor que eu ligo, qual disjuntor que eu desligo, né? Então, isso não é uma coisa legal também. Então, nessas situações que vão acontecer, principalmente na cozinha e na área de serviço, que são onde a gente tem maior número de tomadas com potência mais elevada, a gente tenta agrupar, mesmo sabendo que vai ultrapassar os 1.200 lá recomendado, para ter um único circuito no ambiente, né? E então a gente vai, claro, projetar lá condutor, disjuntor para aquele circuito. Ele vai passar dos 1.200, mas dessa forma a gente garante que não vai ter não vai gerar essa confusão de ter mais de um circuito no ambiente, tá? E aí nesse caso aqui, então, né, eu vou utilizar essa recomendação. Aqui vão ser 3 tomadas de 600. Eu vou ter a minha área de serviço. Com 3 de 600 também, eu acho, né? Já não me lembro mais. Isso, 3 de 600. 3 de 600. E aí sobrou a varanda. Se vocês olharem minha varanda, eu tenho uma tomada. Uma tomada de 100. Aí vamos pensar agora aqui no gasto de dinheiro, tá? Se eu juntar essa tomada aqui com o circuito da cozinha ou da área de serviço, o que isso implica na hora da gente fazer a distribuição aqui? Que eu vou ter condutores do circuito da área de serviço que vão ter que passar em eletrodutos até chegar nessa tomada aqui. Ou seja, eu vou gastar com aqueles condutores extra para poder chegar lá num circuito diferente. Agora, é uma tomada que está ligada praticamente junto com a tomada da sala, né? O que eu vou fazer? O mais óbvio, que é colocar a tomada da varanda junto com a tomada da sala. Professor, mas tem aquela recomendação. É uma recomendação. Mas nesse caso aqui, financeiramente falando, não seria uma boa opção eu ter que passar um conjunto de 3 cabos, né, fase, neutro e proteção, para ligar uma tomada de 100 VA que está na varanda. Não vale a pena. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Principalmente olhando lá atrás, a gente tem um circuito que tem folga, né, margem, para a gente adicionar mais tomadas nele, tá? Então aqui, eu vou adicionar aqui também o meu interruptor, minha tomada da varanda, que é uma tomada de 100 VA. Entenderam por que eu fiz ali? E agora não tem para onde fugir. Eu tenho 4 cargas de uso específico, que vão ser todas elas tomadas de uso específico. Oi? Pode falar de novo, porque ali na cozinha você passou, tipo, 1.800? É porque é o seguinte, aqui a gente tem aquela recomendação da norma para esses 2 ambientes, que quando a gente calcula lá o número de tomadas, aí a norma diz o seguinte: para as 3 primeiras tomadas, 600 VA para cada uma, e depois 100 VA para cada tomada adicional. Ela até diz lá que se tiver mais do que 2 adicionais, você pode colocar só 2 de 600, eu nem levo em consideração, sempre 3, tá? Bom, dito isso, né, como eu tenho aqui 3 tomadas de 600, se eu juntar todas elas no circuito, dá 1.800, ultrapassa os 1.200. Então, eu poderia tomar a decisão, por exemplo, né, já que eu tenho 6 tomadas de 600, de criar 3 circuitos. Qual que é o problema de eu fazer isso? O problema é que eu teria um circuito, quando eu entrasse na cozinha, por exemplo, e quisesse desligar um disjuntor para dar manutenção numa tomada, qual que é o disjuntor daquela tomada? Eu tenho 2 disjuntores para a cozinha. E eu tenho um disjuntor que desliga a cozinha e desliga também a área de serviço. Né? Entenderam? Por que é ruim? Porque a gente tem um multímetro, por exemplo, né? Mas vamos supor, o Wigner fez um projeto para uma pessoa que não é uma eletricista. Então ela não vai ficar medindo quando ela for lá o disjuntor da cozinha. Eu quero trocar a tomada da cozinha, quero abrir a tomada da cozinha. Ele viu lá a cozinha e vai desligar o disjuntor. E se tiver 2 disjuntores? Se tiver um que está com o nome área de serviço, porque desligar serviço e cozinha. De repente, a tomada que ele vai mexer é exatamente a tomada que está naquele outro disjuntor. Então, para não causar confusão, a gente agrupa um número maior de cargas
Ou seja, considera uma potência maior, né, para colocar um único disjuntor no ambiente. É claro que quando a gente pensa mais comercialmente falando, com ambientes maiores, aí não tem para onde a gente fugir. Às vezes botar um circuito com 6.000 watts, com um monte de tomada, não vai valer a pena, né? Mas nesse caso aqui a gente tenta fazer desse jeito, entendeu, Igor? E normalmente dá para fazer, porque se você pensar que vão ter 5 tomadas numa cozinha, vão ser 3.600 e 2 de 100, vai dar 2.000. Então ainda assim é grupo. Né? E se você pensar, para dar 5 tomadas, é porque tinha... se a cada 5 metros de perímetro a gente considera uma tomada, se deu 5 é porque tinha 25 metros ali de perímetro, que é uma cozinha bem, bem grande, né? De perímetro, você pensar, ela seria uma cozinha 5 por 6 quase, né? 5 por 5,5, vou colocar assim. Daria 20 para 5 vezes 5,5, daria mais de 25 metros quadrados, mas metade do meu apartamento seria cozinha. O apartamento que eu moro é pequeno. Então, assim, para uma residência comum, já seria uma área bem grande de cozinha, tá? Era nesse sentido a dúvida? É porque passou muito, né? 1.200 e pouco. 1270, passou muito, mas é o caso. Nessas situações vai acontecer quase sempre, por conta das tomadas de 600 volt ampere. Entendi. Aí aqui as cargas vão ser ar-condicionado, ar-condicionado. O que é bom de português aí? A gramática é ar-condicionados ou ares condicionados? Ares condicionados, né? Beleza. Ai, isso não, gente. É porque eu estou perguntando exatamente porque eu sei que é diferente mesmo. Conservadores. Normalmente quando eu vou falar no plural, eu falo condicionadores de ar. Porque aí, mas aí como é um nome... Eu acho que é ar-condicionado. Não, eu acho que não, acho que é ares condicionados mesmo. Eu sei, eu sempre confundo, por isso que eu pergunto, para vocês me ajudarem. Aí aqui então, os chuveiros, É Ares mesmo. É Ares, né? É isso aí. Aí aqui no caso, os ar-condicionados, 885 volt-ampere com fator de potência 0,9. Então, aqui... eu tô até escrevendo errado aqui, né? Ó. É aqui em TUG, ó. Eu criei uma coluna só para as TUGs, ó. E aqui para as TUIs. Eu não lembro qual... eu já tinha feito aqui, porque eu considerava o meu chuveiro... O ar-condicionado e o chuveiro em watts. Eu já coloquei aqui ele em volt-ampere, né? Isso. Então, vamos fazer assim, ó. Eu já vou colocar direto aqui em volt-ampere, ó. Vai ser 885, né? Isso. 885. E aqui, 5.400? 5.400. Isso mesmo, 5.400. Tá, vou até deletar essas duas colunas aqui, já que a gente não vai usar aqui. Mas eu criei elas aqui porque é comum a gente pegar essas cargas de uso específico e estar determinado em watts. Aí a gente tem que considerar o fator de potência, porque a gente tem que calcular a corrente total que vai passar no cabo, né? Então calcula sempre com a potência em volt-ampere e não em watts. Então tá aqui, né? Agora qual que é o próximo passo aqui? Tá? Que a gente vai fazer na próxima aula é a potência total do circuito, né, que aí, como a gente não misturou circuitos aqui, não deve misturar mesmo, né, vai ser a potência de cada um aqui, é só para organizar. Então, deixa eu já ir colocando aqui. Então, a potência total de cada circuito aqui. Eita. Pronto. A tensão de cada circuito, no caso aqui vai ser tudo 127 volts. 127 volts e só aquelas de uso específico que vão ser 220. Aí o próximo passo aqui, a gente começa na semana que vem, beleza? Já que deu o nosso horário aqui.
Aí vou finalizar aqui então a gravação e aí a gente vê depois se deu certo ou não.